uma vez aqui que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida através da sabedoria e entendimento para que você venha entender a palavra de Deus. Vou trazer aqui um tema, a continuação daquele vídeo que eu deixei para trás e vou fazer aqui uma pergunta. Você, meu amigo, você que vai ver este vídeo, você sabe o que é evangelho? O significado da palavra evangelho, o que é evangelho na Bíblia? Você já parou para pensar o que é o evangelho de Deus? Hoje eu vou te mostrar, de acordo com as escrituras, o que é o evangelho de fato. Agora, eu tenho que falar aqui a verdade, né? Infelizmente, a maioria dos cristãos, ou das pessoas que estão dentro de uma denominação, não conhece de fato o evangelho. Então, a prova, meus amados, que não conhece é quando você vai a um templo e o pastor ou o dirigente ele fala assim: abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus não é Evangelho. Aí, se você for uma outra denominação, o dirigente fala: abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Mas Lucas também não é Evangelho. Mateus, meus amados, Marcos, Lucas e João não é Evangelho. Então, ou seja, a palavra evangelho, meus amados, ela tem dois significados. O primeiro, olha só, o primeiro significado é boas novas, boas notícias. Tá entendendo? E o segundo significado é revelação. Evangelho quer dizer revelação, boas notícias. Tanto quanto boas novas ou revelação, qual revelação que Mateus trouxe? Se você conhece de fato a Bíblia, qual foi a revelação que Marcos trouxe? Qual foi a revelação que Lucas trouxe? Tá? Qual é a revelação que João trouxe? Mateus, Marcos, Lucas e João, qual é a revelação que eles trouxeram de Deus? Qual boas novas que eles trouxeram de Deus? Ah, mas está escrito Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus curava os cegos, curava os leprosos, curava no passado. Nós queremos saber agora, hoje, no presente, por que os verbos, meus amados, estão no passado, no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João? Sabe por quê? Porque são livros históricos, além de pertencer à lei, ou seja, é livro histórico. Mateus contando o que ele viu, o que ele ouviu de Jesus. Marcos contando, tá? É por isso que é histórico, vem de história. É Marcos contando o que ele viu e ouviu de Jesus. Tá entendendo? Lucas, João, opa, vamos dar um tempo aqui, principalmente o livro de Lucas, tá? Lucas, ele não viu o Evangelho de Lucas, ele foi escrito através de informações. Lucas viajava de um lugar para outro buscando informações e ali ele montou o livro de Evangelho através de informação. Tá entendendo? Ele viajava de um canto, viajava para o outro, buscava informação, procurava saber se era daquela maneira. Então foi assim que o Evangelho de Lucas foi escrito. Tá entendendo? Então, ou seja, definitivamente, meus amados, é por isso que nós temos que ter esse conhecimento, esse entendimento na palavra de Deus. Então, eu sei o que eu estou falando aqui. Tá entendendo? Eu estou aqui, vim falar do Evangelho. Ou seja, Evangelho é boas novas, tá? Boas notícias, tá entendendo? Então, ou seja, são notícias atuais, notícias novas. Evangelho, meus amados, é jornal novo, notícias de hoje, notícias quentes, fresquinha. Não é jornal velho do mês passado que você leu lá 3, 4, 5 dias atrás, ainda mais mais de 2000 anos atrás. Então, ou seja, Evangelho não é notícia velha. O Evangelho é notícia de agora, notícia de hoje. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, então isto sim é o Evangelho. Está entendendo isso aí? Isto, ou seja, se quem agora está em Cristo, nova criatura é. Isso aí já é o Evangelho. Então, ou seja, você quer ouvir o Evangelho, meus amados? Pois é pela graça que sois salvo, tá vendo? Presente. Então, ou seja, isso é um dom de Deus. Efésios 2:8. Isso sim é o Evangelho. Tá conseguindo entender isso aí? Então, eu vou deixar aqui claro para você aqui, que eu vou ler um texto aqui.
Mateus, Marcos, Lucas, João, não trouxeram nenhuma boa nova, nenhuma boa notícia. Isso é mais que verdade. Se você ler Marcos, Mateus, é semelhante, são quase iguais. Por quê? Porque não tem novidade, são livros históricos, tá? Contando o que eles viram, Jesus partiu, além de ser livro histórico, ainda faz parte da lei, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda, tá? A palavra de Deus fala que para você ser um obreiro, você tem que saber manejar bem a palavra. Eu estou aqui para te falar do Evangelho, as boas novas de Deus para nós em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Então, se eu ler o livro de Marcos, eu não vou achar, porque Marcos é antes de Cristo. Por isso que lá não tem boas novas. Mateus é antes de Cristo. Tá entendendo? Cristo que eu estou falando aqui, meus amados, Cristo ressuscitado. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não souberam nada a respeito do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque eles andaram com Jesus de Nazaré, tá? Aquele que morreu lá com seus 33 anos. Tá entendendo isso aí? Então, como que eles poderiam falar? Qual é a revelação que eles poderiam falar? Ah, mas está lá em Mateus 1 que o anjo Gabriel apareceu a José em sonho. Isso não é revelação, isso é um conto. Ele está contando o que aconteceu, uma história. Revelação é diferente, meus amados. Revelação é um mistério de Deus revelado. Está entendendo isso aí? Então, ou seja, então a revelação, ela permanece para sempre. Por quê? Então, isso não foi o caso de Jesus de Nazaré, que morreu lá com seus 33 anos, mas ele ressuscitou? Agora sim vai vir a revelação. Cristo está ressuscitado. Então, ou seja, o de Nazaré morreu, tá? Então não adianta você procurar ele lá em Jerusalém, não adianta você pegar um avião e viajar para Jerusalém, Israel, que ele não vai estar lá, tá? Então, meus amados, hoje, se você entender as escrituras, hoje Jesus, ele não é de Jerusalém, ele foi um dia, Jesus de Nazaré, o Galileu. Um dia ele foi. Hoje ele não é de Nazaré, entendeu? Ou seja, hoje Jesus, meus amados, não é de lugar nenhum da terra. Por isso que lá em Hebreus 12 diz que nós chegamos a Jerusalém celestial. Sabe por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João foram na Jerusalém terrena, humana. Mas nós chegamos na celestial, onde é o reino de Deus, o Espírito que habita em nós, habita em mim, habita em você. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, hoje ele não está em Jerusalém. Não adianta ir lá, igual o homem da mão furada está passando por aí. Claro que não está passando por aí, de forma alguma, porque ele é espírito. Porque Cristo habita em nós. O de Nazaré, meus amados, já morreu. Entendeu? Ele já morreu. Então, ou seja, Jesus, ele não está em Nazaré. Então, não adianta você ir lá, não adianta você cantar o homem da mão furada está passando, porque não está passando por aí. Sabe por quê? Porque Cristo está em vós. Está entendendo isso aí? Então, Mateus, meus amados, ele não sabia diferenciar Mateus, Marcos, Lucas, ele não sabia diferenciar essas palavras. Sabe por quê? Por quê? Porque ele seguia o Jesus de Nazaré, que já morreu com seus 33 anos. Mas ele não ressuscitou? Ele ressuscitou, mas não está mais em Jerusalém, não está em Nazaré, tá? Ele está em nós, tá bom? Porque não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que Cristo vive em mim, em vós? Então, ou seja, nós somos templo, tabernáculo do Deus vivo, do Cristo vivo, tá bom? Então vamos lá. O que é o Evangelho, meus amados? Primeiro nós temos que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho. Olha só, e ainda pior aqueles que falam os 4 Evangelhos. Tá? Isso aí já é heresia. Não existe 4 Evangelhos na Bíblia. Evangelho é um só. Tá entendendo? E este Evangelho, meus amados, ele foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, ou seja, é heresia você dizer os 4 Evangelhos. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João é antes de Paulo. Então, o Evangelho ainda não havia sido revelado, não tinha sido revelado ao apóstolo Paulo. Então, meus amados, o Evangelho é uma revelação de Deus em Cristo, o Cristo ressuscitado. É por isso que lá em Mateus 4, 23, me parece, ou Mateus 9, diz que Jesus pregava o Evangelho do reino. Tá entendendo? Olha aí a diferença aí. Então, ou seja,
Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. Era Jesus que pregava o evangelho do reino. Tá bom? Olha só, vamos dar uma passagem aqui para que você entenda melhor, tá? Abra sua Bíblia aí em Mateus. Se você não estiver com sua Bíblia, anote aí e confira Mateus 9 para que você entenda. Não fique com dúvida, tá bom? Mateus 9:35. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Olha só, eu quero que você tenha entendimento, eu quero que você tenha conhecimento. Eu estou falando que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, porque evangelho é boas novas, é boas notícias. Agora vamos ler Mateus 9. Vou te contar uma história de como era. Você vai entender, ou seja, é um livro histórico. Além de ser livro histórico, é livro da lei. Pertence ainda à lei. Então, tá bom? Isso. Então, o livro que nós vamos ler aqui é história, não é revelação. Tá? E daqui a pouco, meus amados, vou te falar aí o que é revelação. Aí você vai entender a diferença da revelação e das histórias. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando, olha só, o evangelho do reino. Então quem que pregava era Jesus ou Mateus? É claro que era Jesus, porque quem está contando aqui é Mateus. Mateus que está falando que Jesus fazia isso. Mateus está falando que ele percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Então, ou seja, Mateus ele está contando uma história. Ele não falou que nenhuma revelação. Tá entendendo? Então, se você for lá para o livro de Marcos, Marcos também vai contar uma história semelhante. Ah, então Jesus curou os dez leprosos. Você vai para Lucas e Lucas também vai falar. Aí se você for para João, João também vai falar. E Jesus um dia. Então, ou seja, eles estão contando uma história. Então, se você entender isso, aí eu posso falar aqui do Evangelho, que não tem nada a ver com Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o Evangelho é uma revelação de Deus que foi dada apenas ao apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, para que você entenda. Então, meus amados, a diferença do que eu falo aqui, eu entendo um pouco da Bíblia, tá? Ou seja, e quero te lembrar que eu não sou pastor, não sou pregador, porque um só é o pastor, tá? Então, ou seja, eu sou apenas um estudante da palavra de Deus. Eu leio, mas o entendimento quem dá é o Espírito Santo, tá bom? Então, ou seja, o sistema religioso, ele lê, ele pega um texto da lei, ó, por exemplo, 1 Crônicas, ou seja, um texto desse aí não se pode usar nos dias de hoje. Olha Romanos 6,14. Não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. 2 Crônicas 7,14, ou seja, é um texto que mais os pentecostais gostam. Por quê? Depois não quer que fale que as igrejas são da lei. Porque 2 Crônicas 7,14, meus amados, é antes de Cristo e não encaixa com a nossa vida em Cristo nos dias de hoje. Olha só, 2 Crônicas 7,14, Deus disse na lei, Salomão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar, ou seja, eu sararei e perdoarei os seus pecados. Para nós já não serve, já não encaixa mais. Sabe por quê? Porque os nossos pecados já foram todos perdoados em Cristo. O Cristo ressuscitado. Tá entendendo? Então, ou seja, esse texto não pode ser lido nas igrejas hoje, ou seja, nos templos hoje. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, 2 Crônicas 7,14, tá? Não pode ser dito para as igrejas, tá entendendo? Para os dias de hoje. Tá entendendo isso aí? Por quê? Porque faz parte da lei. Ou seja, ele ficou, tá lá, mas ficou como história, para você saber como era no tempo da lei antes de Cristo. Por isso que está lá. Tá entendendo? Os livros estão lá para você saber, para mim saber como foi antes de Cristo. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, é por isso que nós temos que ter esse entendimento. Um exemplo, a cruz aqui, né? Antes da cruz, lei. Depois da cruz, graça. Então você não pode viver na graça, meus amados, citando um texto da lei para quem está debaixo da graça.
Então, ou seja, esta era a confusão de Pedro, Tiago e João, principalmente de João. Por quê? Porque ele insistia em dizer que o homem era um pecador. Entendeu isso aí? Então, ou seja, você misturar a graça com a lei, um pouquinho de graça, um pouquinho da lei, pode ter certeza que a sua mente vai virar uma bagunça e você não vai entender nada. Então, como que tem que fazer para nós viver em paz? Como que nós temos que fazer para viver com a direção de Deus? Primeiro, nós temos que partir da cruz. Jesus não morreu na cruz? Então, ou seja, o que ele disse lá em João 19:30? Ele disse o quê? Que tudo está consumado. Então, ou seja, antes dele morrer, ele disse: tudo está consumado. Aí depois ele ressuscitou. Então, ou seja, aí começou uma nova aliança, que é a graça, um novo pacto que Deus fez em Cristo. Ou seja, não era mais com o sangue de bode, de bezerro, como Moisés fazia na lei. Entendeu? Então, ou seja, o sangue agora foi do Cristo, foi de Jesus. Então, meus amados, esse sangue lá em Hebreus 9:12 diz que é o sangue do Deus vivo. Hebreus 10 diz que foi feito uma vez por todas, para sempre. Então, como que se parte o entendimento? Da cruz, tá vendo? Da cruz para frente, tá entendendo isso aí? Então, ou seja, Romanos 6:14. Então, o que que tá? Não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos, meus amados, debaixo da graça. Romanos 6:14. Nós não estamos mais... Lembrando que nós nunca estivemos debaixo da lei, nós gentios. Lei era para o povo judeu. Nós somos salvos pela graça. Tá entendendo? Nós somos justificados pela fé. Então, se você não entender isso, você vai morrer e não vai entender a Bíblia. É isso. Se você não entender esse fundamento básico, meus amados, você vai morrer e não vai conseguir nunca entender a Bíblia. E o pior, meus amados, o pior de não entender é achar e se sentir que você ainda é um pecador diante de Deus. Quando nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus levou na cruz. Ou então pode arrancar essa parte da Bíblia e jogar fora também. Então, aí está o motivo de misturar lei com a graça. Então, ou seja, o povo não pode citar livros da lei para a igreja, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, 2 Crônicas. Primeiro, meus amados, se o meu povo, esse povo não era nosso. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, esse povo era o povo de Israel, era o povo judeu, nós somos gentios. Então, ou seja, não tem nada a ver conosco. E os pastores adoram citar esse texto, por quê? Não sei se é por falta de entendimento, ou é para não tirar o véu. Por quê? A pessoa debaixo da lei, ele vai continuar imaginando que ele é um pecador. Então, ou seja, ele vai esquecer o que Jesus fez na cruz por ele, que morreu pelo pecado, que morreu para justificar. Então ele esquece tudo. Por quê? Debaixo da lei, Isaías 59. Mas os vossos pecados, a vossa iniquidade, fazem separação entre vós e Deus. Na lei era dessa forma. Na lei o homem era pecador. Mas e na graça, Romanos 5, justificado, pois, pela fé. Está entendendo isso aí? Isso é muito claro. Então, meus amados, a graça é isso aí. Não pode misturar lei com graça. Está entendendo isso aí? Então, eles fazem essa mistura. E ninguém entende nada. Eu nunca entendi quando eu estava lá. Meus amados, evangelho é boas novas, boas notícias. Um dirigente, pastor, padre, se ele chegar na frente de uma igreja e falar para as pessoas que eles são pecadores, isso é boas novas? Isso é boas notícias? Você sair da sua casa para ouvir um homem falar que você é um pecador? Isso é boa notícia? Me fala aí. Então, ou seja, a pessoa já está lá na casa dele achando que ele vai lá para o tal inferno, que inferno é sepultura. Então ele está acreditando que ele vai. Aí muitos da lei falam, você precisa ir para a igreja, hein? Aí quando chega na igreja, ele está pensando que ele vai lá para o tal inferno, que é sepultura. Aí ele passa a ter certeza que ele vai mesmo. Por quê? Porque pregam a lei para eles. Ensinam a lei para eles. Está entendendo isso aí? Então, meus amados, por isso que a Bíblia fala, os meus erros por não conhecer as escrituras, tem que conhecer. Se a pessoa vai para uma igreja da lei, chega lá, aí
Aí ele chega lá, o pastor fala que ele é pecador, tá entendendo? Fala que ele é ladrão porque não dá dízimos. Que isso? Isso aí é evangelho? Isso é boas novas? Isso é boas notícias? Não, isso é pesadelo, isso é terrorismo. Isso como é que eu vou falar? Isso é uma bomba atômica na vida da pessoa. Deixa a pessoa, qualquer um, em desespero, em pânico. Quando estava lá no mundo, não conhecia demônio, devorador. Foi para a igreja, passou a conhecer devorador, que Deus vai largar a mão. Por quê? Porque pregam a lei. Na graça, meus amados, nós somos como era na lei. Olha só, Gálatas 2:21. Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Se continuar vivendo aí na lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Você sabe o que quer dizer graça de Deus? É a morte de Jesus na cruz por você. Isso foi a graça porque nós não merecia. Graça significa, meu amado, favor imerecido. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvo. Ou seja, você é salvo por um favor de Deus. Deus te fez um favor. Deus me fez um favor. Por isso que Paulo falou que ele era devedor. Tá entendendo? Então, ou seja, Deus salvou pela sua graça. Então Deus fez um favor para ele. Então Deus fez um favor para mim, um favor para você. Então você tinha como se salvar, eu tinha como me salvar. Então, pela graça eu sou salvo. Pela graça você é salvo. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, se a pessoa sai da casa dele e vai numa igreja do sistema religioso para ouvir que ele é um pecador, está anulando a graça. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Porque se a justificação, olha só, provém da lei, então Cristo morreu em vão. Então eu vou te perguntar, Cristo morreu em vão para você? Por mim ele não morreu em vão, tá? Porque eu não vivo em obras da lei. Não vivo obras da lei. A verdade me libertou, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então Cristo não morreu em vão por você, meus amados. Se você, Romanos 1:5, se você receber a graça e o apostolado do apóstolo Paulo. Então, ou seja, aí ele não morreu em vão. Mas o que tem de igreja que está anulando a morte de Cristo, meu amado, não está no gibi. É por isso que Paulo escreveu em Hebreus 10. Hebreus 10:28. Olha só, o que diz lá? Hebreus 10:28. Paulo disse, todo aquele que quebrar a lei, olha só, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. 29. Quanto mais julgais vós merecedor, aquele que pisar o sangue do Filho de Deus, com o qual foi santificado na cruz. Então, ou seja, Jesus já morreu, já foi santificado, mas está pisando no sangue dele. E querendo ainda viver de lei. Pagando preço, subindo no monte, tá? Fazendo jejum para Deus abençoar. Então Cristo morreu em vão para você que faz essas coisas. Se é você que tem que pagar um preço para Deus te abençoar, então Cristo morreu em vão para você, porque para mim não. Então se é você que tem que ir correr atrás para ser perdoado de pecado, então Cristo morreu em vão para você. Por que Davi e Moisés não correu atrás? Ou seja, eles correram, mas não tinha jeito. Porque, meus amados, na lei, os pecados não eram perdoados, não eram remidos. Então, ou seja, o pecado não saía na lei, é por isso que tinha que derramar o sangue, porque Ezequiel, Jeremias disse, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, é por isso que tinha que derramar sangue. Então cortava o pescoço de carneiro, cabrito, vago e derramava no altar. Então, aquele sangue era para amenizar, dizendo assim, perdoar os pecados do povo. Só que debaixo da lei o povo continuava ali, pecando. Por isso que tinha que matar de novo, sempre tinha que oferecer sacrifício. Por quê? Derramava um sangue hoje, o povo ia embora, perdoava. Passava uns 10 minutos, o povo... Por quê? Porque na lei o homem era pecador, não tinha jeito. É por isso que Jesus veio morrer na cruz. Para quê? Para que ele morreu na cruz, meus amigos? Romanos 10:4. Para que o fim da lei fosse Cristo. Agora você não vive da lei. Agora você vive em Cristo ressuscitado. E lembrando que você não é judeu para viver de lei, tá?
Infelizmente, né, muitos aí estão judaizando o povo gentil. Agora, você não pode misturar, tá? Porque água e óleo, meus amados, não se mistura. É lei e graça não se mistura. Tá entendendo isso aí? A lei e a graça, ela não se mistura. É por isso que você tem que ser um obreiro, manejador da palavra de Deus, tem que conhecer, você tem que estar firme, com o seu alicerce firme na palavra. Quando vir alguém do sistema falar para você, você já está firme. Por isso que Paulo escreveu em Gálatas, separados está em Cristo aqueles que tentam se justificar pela lei, da graça tendes cair. Por quê? Porque se você ler Romanos 6,14, você está debaixo da graça, mas quer justificar diante de Deus pela lei, pelo que você faz, então você caiu da graça e está separado de Cristo. Tá entendendo isso aí? Mas infelizmente, né, os dirigentes, pastores, não pregam isso que eu estou falando aqui. Que eu estou falando que está escrito. Tá? Então, meus amados, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Você que se justifica da lei, você está separado de Cristo. Tá entendendo isso aí? Passa a ler de Romanos até Hebreu. Para de viver de obras. Para de tentar se justificar. Tá entendendo isso aí? Hoje em dia o evangelho é aquela tal... O evangelho de hoje... se é para você viver da lei, então Cristo morreu em vão para você. Quem tenta viver da lei está separado de Cristo. Olha o que Jesus disse lá em João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E você vai caçar viver de lei? Você então está separado de Cristo. A lei não pode te levar a Deus. É por isso que Jesus é chamado de intercessor. Por quê? Porque é ele que nos leva a Deus. A lei não podia levar ninguém a Deus. Está entendendo isso aí? O único que te pode levar a Deus é o Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 3,10. Olha aqui, meus amados. Eu vou te falar uma coisa. Evangelho significa boas novas, boas notícias ou revelação. Tá bom? Então, o evangelho é uma revelação. Tá, meus amados? Então, olha só. Olha o que o Paulo falou. Segundo a graça de Deus que me foi dada. A palavra aqui, graça, não significa favor. Ou seja, a palavra graça, meus amados, por isso que nós não podemos fazer doutrina de mesmas palavras. Tá entendendo? Olha só. Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado. Mas Efésios 4,27 diz que para não dar lugar ao diabo. Aí vai virar uma confusão. Mas se o diabo foi aniquilado, se Efésios 4,27 diz, por quê? Porque você está fazendo doutrina da mesma palavra, sem revelação, sem contexto. Não se pode fazer doutrina da mesma palavra. A doutrina ela vem de um contexto, da interpretação. Está entendendo isso aí? Então se você pegar uma palavra e a mesma palavra ali, ou seja, porque não existe só um Pedro no mundo. Já imaginou? Aí vai dar errado. Está entendendo isso aí? Então, meus amados, você tem que estar firme. Tem que estar firme na verdade. Tem que estar firme nas escrituras. Tá? Você não pode fazer doutrina da mesma palavra, porque Hebreus 2,14 quer dizer uma coisa. Efésios 4,27 quer dizer outra. Hebreus 2,14 é o diabo, tá vendo? Que foi destruído. Efésios 4,27 é uma força de expressão, se referindo às obras da carne. Tá entendendo isso aí? Não dá lugar ao diabo, meus amados. Alguns versículos acima, o apóstolo Paulo fala, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais. Isso sim é dar lugar ao diabo. Ou seja, Paulo chama a carne de diabo porque é a carne que mente, que rouba, que fala mal. Aí vem as obras da carne. Se você achar dessa... Então, ou seja, tem que saber separar os versículos. Tá, meus amados? Lá em João 6,70, não escolhi eu aos 12, um de vós é o diabo. Jesus disse. Mas aquele... E 71, ele referia ele a Judas. E aquele diabo lá que ele estava referindo era de chifre, de rabo? Hebreus 2,14, diabo. Efésios 4,7, diabo. João 6,70, diabo. Então, três significados diferentes com a mesma palavra. Tá entendendo isso aí? Então tem que saber separar as coisas. Tá entendendo isso aí?
Então, meus amados, para nós terminar aqui, existem regras de interpretação, texto com contexto. Tá entendendo isso aí? Porque texto, meus amados, fora do contexto, é pretexto para heresias. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, um pedacinho, você não pode ler só um pedacinho. Tá entendendo isso aí? Então, texto fora do contexto é pretexto para heresia, tá bom? Então eu espero que você esteja entendendo, tá? Outra frase aqui, não diga, meus amados, com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza, tá? Então, ou seja, se não está claro, não fala, não cite, entendeu? Pesquise, estude, pede entendimento ao Espírito Santo, não fale com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, ou seja, Coríntios 3,10 fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dado, o apóstolo Paulo disse. A palavra graça, meus amados, em Coríntios 3,10 não é o mesmo significado da palavra graça de Efésios 2,8. Está entendendo isso aí? Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Olha só. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, ou seja, a palavra é a mesma, mas significados diferentes. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvo, um favor de Deus que nos salvou. Efésios 2,8. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, ou seja, então segundo a revelação que Deus me deu, segundo o entendimento espiritual que Deus me deu. Tá entendendo? Então, existe essas diferenças. Vou te provar isso aí. Olha aí, Gálatas capítulo 2, tá? E eu vou te provar que a palavra graça de Coríntios 3,10, meus amados, significa revelação. E eu vou te provar aqui na Bíblia, tá? E eu quero que você pesquise aí, Gálatas 2,1. Olha só o que diz aí, Gálatas 2,1. O apóstolo Paulo dizendo, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação. Tá vendo aí? Olha só agora. Quer ver ficar ainda mais claro para você entender? Olha só, eu vou te provar que o evangelho é uma revelação. Gálatas 2:2. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, o evangelho, tá? É uma revelação do Cristo ressuscitado. Então, qual a revelação que Marcos teve? Qual a revelação que Lucas teve? Não teve nenhuma. De 1 até o 28. Que revelação que Lucas teve? Qual a revelação que João teve? Então, ou seja, eles contaram fatos verdadeiros que aconteceu, mas não era revelação. Eram momentos históricos que eles viram Jesus e escreveu. Então, ou seja, Jesus andou sobre o mar, entendeu? Então, ou seja, então chegaram 10 leprosos e Jesus curou os 10. Então, ou seja, eles estavam ali escrevendo. Marcos 5, e uma mulher do fluxo de sangue com uma hemorragia, 12 anos, ela falava se eu tocar. Então, ou seja, ele estava escrevendo o que eles tinham visto. Isso não é revelação. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, são livros históricos e também livros da lei. Agora quer ver a revelação? Olha a revelação como ela é diferente. 2 Coríntios 5. Olha só, e 2 Coríntios 5, não esquece de anotar. Agora você vai ouvir o que é revelação. Por quê? Porque o evangelho é uma revelação, tá? 2 Coríntios 5, olha aqui o que diz aí. Verso 19, olha só. Isto que eu vou te ler aqui é revelação, olha só. Isto é, Deus estava em Cristo. Ou seja, ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Então, ou seja, vamos falar aqueles que estavam ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ninguém sabia disso aí. Aí, meus amados, então o que acontece? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e foi revelado a ele. Olha só, sabe, Paulo, quando Jesus estava ali na cruz, morrendo na cruz, Deus estava em Cristo.
Aí Paulo, com certeza, olha o 19, reconciliando consigo o mundo. Mais revelação, olha só, não imputando aos homens os seus pecados. Então, quem ouviu isso aí foi o apóstolo Paulo. Como João não ouviu, João falava que o homem era pecador. E ai de você ainda se falar lá que não tinha pecado. João 1, 1 João 1. Se dissermos que não tem pecado, fazemos Deus mentiroso. Tá entendendo isso aí? Isso era João, por quê? Ele não conheceu a revelação, ele não recebeu a revelação. Mas a graça, meus amados, foi revelada ao apóstolo Paulo, não a Pedro, não a Tiago, não a João, tá? Mais um texto aqui para que você entenda perfeitamente. Filipenses 3. E lembrando, não deixe de conferir na Bíblia, tá? Confira, se edifique, tá bom? Filipenses 3, meus rapazes. Você está ouvindo aqui o Evangelho, que é uma revelação, que ninguém sabia disso. Então, ou seja, essa revelação, meus amados, foi dada ao apóstolo Paulo, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Tá claro isso aí? Então, revelação que foi dada apenas ao apóstolo Paulo, que é o Evangelho, tá bom? Filipenses 3,15, olha só aí. 3,15, olha aí. Todos quantos somos, olha só o que diz a palavra. Todo quanto somos perfeitos. Todo quantos fomos perfeitos. Não está escrito pecadores, não. Está escrito aqui perfeitos. Olha a diferença do apóstolo Paulo para João, de Paulo para Pedro. Tá? Pedro falava que o homem era pecador. João falava que o homem era pecador. Tiago falava que o homem era pecador. Filipenses 3,15 diz claramente, meus amados. Filipenses 3,15. Isso sim é revelação, isso sim é evangelho. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos. Tá claro isso aí? Então, ou seja, o evangelho diz, meus amados, que nós somos perfeitos diante de Deus. Em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Agora, o que o Evangelho vai deixar bem claro, meus amados, que perfeito não é a carne, tá? Porque carne tem defeitos e imperfeições. Quando o apóstolo Paulo fala que somos perfeitos, esse perfeito é no Espírito, que é os salvos. Tá entendendo isso aí? É isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Efésios 2,8, pela graça sois salvo. Não é a carne que é salvo, porque a carne, essa carne aqui, vai descer ao pó. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, quem é o salvo não é a carne. O salvo é o Espírito que tem a vida eterna, que é perfeito diante de Deus em Cristo Jesus. Tá entendendo isso aí? Essa é a revelação que Marcos, Mateus, Lucas e João não tinham. Eles não sabiam disso aí. Tá entendendo? Então, isso que eu quero que você entenda. Olha aqui, Colossenses 1. Esse aqui é só para terminar aqui, tá? Eu estou aqui te revelando a graça das Escrituras. Colossenses 3, meus amados. Olha aí, vamos aqui. Eu estou aqui te falando sobre o Evangelho, boas novas, boas notícias, que é uma revelação da graça de Deus em Cristo. Tá bom? Olha só o que diz aí para nós fecharmos aqui. Colossenses 1, 21. Olha só, tá? Não esqueça de conferir na sua Bíblia. Colossenses 1, 21. Olha aí. A vós também que noutro tempo, ou seja, que noutro tempo quando? Na lei. Colossenses 1, 21. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, ou seja, na graça, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Então, ou seja, o homem já não é mais um pecador como era na lei, separado de Deus por causa do pecado. Agora o homem em Cristo, ele é santo e irrepreensível, inculpável, abençoado por Deus em Cristo Jesus. Este é o evangelho verdadeiro, a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, que está nas suas 14 cartas, tá bom? Então, se você ler as 14 cartas de Paulo, você vai ver a diferença de
de Paulo para Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Tiago. Por quê? Porque a graça foi revelada somente ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo, tá? Não foi revelada a Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, não. Essa graça se chama Evangelho, Boas Novas, Boas Notícias, a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo e fez chegar até a mim e até você. E que fiquem todos na paz de Deus. Então, meus amados, Evangelho é boas novas, uma revelação em Cristo, o Cristo ressuscitado, tá bom? Então eu espero que você esteja entendendo esta palavra, tá? Que Deus possa estar te abençoando. Infelizmente hoje o que mais você vê aí coisas de live de revelação, revelação profética. Deus mandou falar, Deus mandou dizer. Infelizmente, muitas pessoas estão caindo aí, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, estão caindo aí nesse engano, né, de grande revelação, live das revelação. E as pessoas, por não ter conhecimento nas escrituras, vão se levando, vão sendo levados por esse tipo de doutrina, né? Por quê? Porque não tem firmamento, não tem fundamento. Os seus alicerces não estão firmados nas escrituras, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo, é a palavra, tá? Hoje, às vezes eu falo aqui, igual eu estou lendo aqui, isso aqui talvez muitos não gostem do que eu estou falando aqui, porque aqui não tem revelação. Deus manda dizer, não, aqui não tem essas baboseiras. Tá entendendo? Então o que que acontece? Aqui eu prego, eu falo do Cristo ressuscitado. Então talvez é por isso que muita gente vê, não gosta, não concorda, porque aqui não tem essas ladainhas, aqui não tem filosofias vazias, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra que vai te fazer edificar, que vai te fazer conhecer a verdade e sair desses besterol que se encontram por aí. Ei, galera, xericanda lá, que é isso? Isso não existe, meus amados. Vão buscar conhecimento nas escrituras, sejam libertos dessas heresias, em nome do Cristo ressuscitado. Eu espero que você entenda, tá? Se essa palavra ela vai fazer com que você, né, queira conhecer mais e mais da Bíblia, faça isso e você vai ver que a palavra para nós se encontra de Romanos até Hebreus. Fiquem todos na paz de Cristo.